Módulo 21. Dimensionamento de pilares. Pretende-se, no corrente módulo, iniciar a apresentação dos conceitos relativos ao dimensionamento de pilares. Comecemos pelas definições. Portanto, os pilares são elementos lineares, responsáveis pela transmissão das cargas de estrutura às fundações, em que uma das dimensões da secção não excede 4 vezes a outra e cujo comprimento é pelo menos 3 vezes a altura da secção. Isto são as condições impostas no parágrafo 5.3.1 do Eurocódigo, encontrando-se, em geral, estes elementos sujeitos aos seguintes esforços. A esforço axial, predominantemente, e que em geral é de compressão, podendo por vezes, e fundamentalmente devido ao sismo, ser de tração. Momento fletor, podendo ser em duas direções, ou seja, segunda direção X ou segunda direção Y. E, finalmente, com esforço transverso, também ele, obviamente, associado à existência de momento fletor numa ou em duas direções. Quando um pilar se encontra sujeito simultaneamente a esforço axial e a flexão, numa qualquer direção, considera-se que se encontra solicitado em flexão composta. Portanto, temos o pilar. Se tivermos uma força horizontal aplicada no pilar para além do esforço axial, essa força horizontal vai provocar, ao longo do desenvolvimento do elemento, um momento fletor e, portanto, passa a existir simultaneamente no elemento a atuar um esforço axial e uma flexão. E, portanto, daí a designação de flexão composta. Caso o elemento esteja sujeito a flexão em duas direções, então é designado como estando solicitado em flexão composta desviada. Ou seja, se o elemento estiver sujeito a uma força horizontal segundo x e outra segundo y, naturalmente irão aparecer momentos segundo x e y para além do esforço axial, e nesta situação se designa por flexão composta desviada. Sendo do mesmo tipo as tensões que são introduzidas na secção, portanto, o esforço axial dá tensões axiais, o momento fletor dá também elas tensões axiais, e, portanto, sendo do mesmo tipo as tensões introduzidas pelo esforço axial e pelo momento fletor, o dimensionamento tem de ser efetuado em conjunto, ou seja, não pode ser feito como o fizemos nas vigas de apenas dimensionar para a flexão, mas nas vigas tal é feito porque não há esforço axial. Nos pilares, havendo esforço axial, agora é obrigatório o dimensionamento conjunto do esforço axial com o momento fletor. E, portanto, temos um esforço axial que dá um conjunto de diagrama de tensões de compressão, se o esforço, obviamente, for de compressão. Se a isto estiver associado um momento fletor que dá tensões de compressão e tensões de tração, pois é onde as tensões de compressão se adicionam naturalmente, vai haver um agravamento de tensões no betão, onde elas são opostas e, portanto, há trações devido à flexão e compressões devido ao esforço axial, elas são aliviadas e, portanto, isto conduz a um diagrama de tensões que tem que ser determinado em conjunto e, portanto, pode ser de diferentes desenhos, digamos assim, ou com diferentes geometrias a atuar na secção. Dada a variabilidade dos esforços, fundamentalmente os associados às ações horizontais, que podem conduzir à alternância dos momentos fletores atuantes, é usual, em termos do dimensionamento de pilares, adotar uma pormenorização de armadura simétrica, ou seja, colocar a mesma armadura de tração e à compressão. Ou seja, imaginando nós tenhamos um pórtico, se este pórtico for solicitado por uma força horizontal, que estou aqui a simular como sendo um sismo, esta força vai dar um diagrama de momentos fletores naturalmente, como aqui estão desenhados, ou seja, inclinados para a esquerda, para a direita. Mas, como o sismo é uma solicitação
oscilante que ora atua para a esquerda, ora atua para a direita. Quando ela atuar para a direita, estes diagramas de momento fletor são invertidos e, como vemos nos diagramas dos pilares, ora temos momentos num sentido, ora temos momentos no outro e, como tal, ora temos a necessidade de ter armadura numa das faces, ora temos a necessidade de a ter na outra, a razão pela qual, por uma questão de segurança, é dimensionada a armadura e colocada igual em ambas as faces. Ou seja, calculamos a necessidade total de armadura para a secção e posicionamos-la metade em cada faceta. Relativamente à geometria, os pilares apresentam geometria diversa, sendo em geral de secção retangular ou circular. Portanto, o mais usual é um pilar de secção retangular, por vezes pode apresentar secção circular, mas pode também apresentar outro tipo de secções, em L, em H, portanto, depende da geometria, ou seja, tal como os restantes elementos estruturais, o pilar tem de obedecer à arquitetura e, portanto, a regra geral é a própria arquitetura que condiciona a forma ou a geometria dos pilares. Outro dos aspectos fundamentais associados ao dimensionamento dos pilares é a compreensão da forma como se posicionam as suas secções face à atuação das ações. E, portanto, imaginando que temos aqui um pilar, uma consola, e que nos é fornecida que apresenta esta secção, o que importa saber é que se esta consola estiver solicitada por uma ação horizontal no plano do papel, aonde é que temos de colocar a armadura. Ou seja, sabemos que aquela força horizontal dá origem a um determinado momento, aqui representado. Este momento, naturalmente, vai ser um momento perpendicular, digamos assim, à folha de papel. E, consequentemente, temos que compreender qual é a solução a adotar para a colocação da armadura, se é a situação superior, armaduras na face, ao longo de B, ou ao longo da face maior, que vou chamar-lhe B, já que chamamos sempre H à direção perpendicular às fibras que contêm a armadura, ou se é nos topos da secção. Como é que isto se distingue? Bom, se nós temos o pilar em planta, quando ele é representado a partir de um corte do pilar que roda 90 graus e é, digamos assim, planificado no papel. Isto significa que a ação vista de cima, a secção tem a ação horizontal a atuar perpendicular à faceta de maior dimensão e, portanto, esse será o B da nossa secção. O momento que este H vai gerar é um momento perpendicular a H e, consequentemente, com a direção que aqui está representada e, consequentemente, a necessidade desta força horizontal vai introduzir tensões de compressão de uma das facetas e tensões de tração na outra e, consequentemente, a necessidade de colocar a armadura segundo a faceta maior e, logo, a solução para este pilar, ou seja, dada a geometria inicial, a solução de armadura a colocar nela é aqui a escolhida. Em termos globais, e apesar do modelo de cálculo representar a estrutura de forma linear, as secções têm dimensões que são determinantes para o seu funcionamento. O dimensionamento dos pilares obriga a uma correta interpretação do posicionamento da secção face à solicitação, de forma a garantir a colocação da armadura nas faces tracionadas e, consequentemente, a pôr a armadura, digamos assim, nas facetas onde ela é requerida. Vejamos o seguinte exemplo. Portanto, a representação das secções em corte numa estrutura, em geral, é efetuada através de uma rotação segundo a sua altura e, portanto, para este pórtico, vamos imaginar que nos dão como geometria do pilar da esquerda
aqui apresentada, como geometria da viga aqui apresentada e, finalmente, do pilar da direita aqui representada. E, portanto, vejamos as consequências que isto tem, por um lado, em termos globais da geometria da estrutura e, por outro, em termos do dimensionamento dos respectivos elementos. A secção à esquerda, portanto, como ela é obtida cortando o pilar e rebatendo 90 graus, cá está, o momento será perpendicular à força E e, portanto, será segundo o alinhamento aqui representado, o que faz com que a armadura a colocar será segundo as faces mais compridas do elemento. No que diz respeito à viga, o procedimento de corte é o mesmo, é cortado e é rebatido 90 graus, mas agora ela fica no mesmo posicionamento na vertical e, consequentemente, o momento gerado será perpendicular à viga, consequentemente, a armadura será em cima ou em baixo. Finalmente, no pilar da direita, fazendo o mesmo corte e o mesmo pensamento, o momento será também ele, tal como representado na primeira secção. Temos um momento perpendicular e então, consequentemente, a armadura é colocada nas facetas mais pequenas, portanto, nos extremos do pilar e, consequentemente, o H do pilar é aquele ali representado, a maior dimensão do elemento. Vejamos, compreendido após a compreensão de como é que os elementos estão a funcionar, vejamos também como é que é a representação real da peça em termos de alçado e de planta da estrutura que acabamos de representar. Portanto, o pilar da esquerda é um pilar, como vimos, com uma altura segundo a menor espessura e, portanto, cá está. Significa que o elemento tem esta espessura e, portanto, de alto a baixo, a faceta acompanhará, digamos assim, esta dimensão menor do pilar. A viga, vimos que tem uma altura da viga segundo a maior dimensão do elemento, por isso eu ali a representei. Centrada, obviamente, naquele eixo. E, finalmente, temos o H do pilar maior da direita que está a funcionar na sua maior dimensão e, consequentemente, o H secção é representada daquela forma no próprio pilar. E, portanto, se eu agora prolongar as arestas, o que temos é, no pilar à esquerda, o que é visível no alçado são estas duas arestas segundo a dimensão menor do pilar. Na viga, vemos a altura da viga e no pilar da direita as maiores dimensões. Portanto, o que é que podemos então concluir, ou o que é que eu chamo a atenção, é o aparecimento ali daquela aresta resultante da diferença das larguras das secções entre a viga e o pilar da esquerda. Ou seja, genericamente, e agora se eu representar em alçado, eu concluo que o elemento viga e o elemento pilar da direita seguem um com o outro e têm, digamos assim, a mesma espessura. No entanto, o pilar da esquerda está voltado, digamos assim, em oposição e, portanto, é um pilar mais largo do que a viga. A viga repousa ou assenta nesse pilar, razão pela qual aparece aquela aresta. E, portanto, é esta compreensão que importa ter conhecimento e ter noção. Chamo também a atenção que representei atracejado, digamos assim, o pilar, a aresta invisível vista de cima do pilar da direita, assim como a parte da aresta invisível do pilar da esquerda na sua parte à direita, quando cruza por baixo da viga e, portanto, ficam atracejado todas as arestas invisíveis, sendo as restantes para as arestas visíveis linha completa. Bom, no que diz respeito ao dimensionamento das armaduras à flexão composta, as hipóteses de cálculo aos estados limite últimos de flexão simples e composta são as já conhecidas por nós e apresentadas no capítulo 6 do Eurocódigo 2, ou seja, na página 94, e passo a relembrar, as secções mantêm-se planas após a deformação, a extensão nas armaduras aderentes, em tração e em compressão, é a mesma da do botão que a envolve.
A resistência do botão à tração é ignorada, ou seja, o botão não resiste à tração. As tensões no botão comprimido são obtidas do diagrama de tensões e extensões de cálculo indicado em 317, ou seja, do diagrama parábola retângulo. As tensões nas armaduras de betão armado ou de armaduras de pré-esforço, embora nesta unidade curricular só estejamos preocupados com as armaduras ordinárias, elas são as indicadas no parágrafo 3.2 e 3.3, ou seja, um diagrama elástico linear até à extensão de cedência e depois um patamar de cedência. E, finalmente, que a extensão de cálculo no betão tem de ser limitada a 3,5 por mil, a menos 3,5 por mil, e a do aço a 10 por mil. E, portanto, estas são as mesmas condições já que tínhamos adotado para o dimensionamento à flexão e são as mesmas a aplicar ao dimensionamento à flexão composta. Quais são as consequências destas hipóteses de cálculo no dimensionamento de pilares? Pronto, com estas hipóteses de cálculo, resulta então que, na ruptura, o betão encontra-se apenas submetido a compressões, ou seja, o betão não resiste a trações. As trações são apenas resistidas pelas armaduras. Passamos agora, em flexão composta, a ter diferentes possibilidades de diagramas de extensões, ao contrário do que acontecia nas vigas. Portanto, vamos começar esta análise pela situação de tração pura. Portanto, se há tração pura, toda a secção está tracionada e ocorrerá a ruptura quando a secção estiver a 10 por mil em termos de extensão, não é? Portanto, ambas as armaduras totalmente tracionadas e a ruptura acontecerá quando elas tiverem uma extensão igual à extensão máxima, 10 por mil. Se agora a esta situação pensarmos que adicionamos um pouco de momento fletor, naturalmente então passamos a ter uma das armaduras mais aliviada face à outra, portanto, o diagrama na ruptura começa a inclinar-se até que, no limite, vai começar a querer introduzir tensões de compressão no betão. Nesta primeira fase, temos só trações na secção. Depois, se continuamos a aumentar o momento, vamos começar a ter extensões de compressão no betão até atingirmos a máxima extensão de compressão no betão e, portanto, são rupturas nesta zona condicionadas sempre por uma das armaduras a 10 por mil e o betão com compressão até alcançar os menos 3,5 por mil. Chamamos isto a fase 2. Depois, se continuarmos a aumentar o momento, vamos naturalmente, e se começarmos a inverter a lógica do esforço axial que passou de tração para compressão, naturalmente vamos passar a começar a comprimir a secção e, consequentemente, a ter as armaduras a perderem, digamos assim, tensão de tração. Temos aqui uma região 3 definida com o betão já na ruptura a 3,5 por mil e o aço foi perdendo extensão até chegar à sua extensão de cedência. Se continuarmos a aumentar o esforço axial, podemos chegar à região, a uma solução em que já não há tração na secção, chamamos esta a região 4, e finalmente, no limite, se continuamos a aumentar a compressão, e isso, como iremos ver, só é possível se diminuirmos também o momento fletor, podemos, no limite, ter a peça toda comprimida, dizendo aí, nessa situação, o Eurocódigo que a ruptura ocorre quando a secção estiver toda comprimida com uma extensão igual à extensão máxima e que é a de 2 por mil quando a tensão é máxima no diagrama de compressões do betão. E, portanto, esta seria a nossa região 5. Portanto, de uma forma simples e tipificando-as, na zona 1 temos rupturas dúcteis e, portanto, tração com pequenas excentricidades.
Na zona 2, temos uma ruptura ainda dúctil, mas temos também grandes trações, já que temos compressões, e chamamos aqui a estas situações de grande ou de média excentricidade do carregamento. Depois segue-se uma zona ainda também de ruptura dúctil, com tração e compressão, mas agora já com grande ou média excentricidade, com as tais variações das extensões que há pouco referi no aço e no betão. Depois começamos a entrar na zona das rupturas frágeis, em que temos compressões com média ou pequena excentricidade, com praticamente toda a secção comprimida, e finalmente a secção com muito pequena excentricidade, em que está totalmente comprimida e que é definida como aquela região 5, em que se dá a passagem, no fim de contas, entre a máxima extensão de 3,5 para 2 por mil. Bom, passemos agora à determinação dos esforços resistentes e à especificação do modelo adotado para o dimensionamento dos pilares. Portanto, considere-se então um determinado diagrama de ruptura para uma secção de betão armado, com os tais dois níveis de armadura, uma armadura de compressão e uma armadura de tração, que, como eu já o afirmei, se adota para efeitos dos pilares a mesma armadura, o AS1 igual ao AS2. Portanto, se estabelecermos as equações de equilíbrio dos esforços na secção, vamos poder escrever que, em termos do equilíbrio de tensões axiais, o esforço axial que estiver aplicado na secção vai se distribuir parte pelo betão, e a sua resultante será o FC, parte na armadura de compressão, o EFS2, e parte na armadura de tração, que, se admitirmos que aqui a compressão como um sinal positivo, será, se a armadura de tração estiver tracionada, será de menos FSU. No que diz respeito ao equilíbrio de momentos, pois naturalmente vamos ter aqui uma componente de momento dado pelo betão e uma componente de flexão dada pelo braço do binário das armaduras. E, portanto, para qualquer diagrama de ruptura imposto à secção, irá, portanto, obter-se um par de esforços NRD e MRD que aquela armadura naquela secção com uma determinada geometria, com determinados materiais, conseguirá resistir. Fazendo variar estes diagramas de ruptura, é-se conduzido a diferentes pares de esforços que a secção consegue resistir e chamamos, se graficarmos estas diferentes soluções num gráfico, ele é designado pelo diagrama de interação. Vejamos então como é que se obtêm estas envolventes de esforços resistentes. E, portanto, consideremos então uma secção retangular, pormenorizada com uma dada quantidade de armadura, admitamos a variação dos diagramas de ruptura entre a tração pura e a compressão pura e proceda-se à execução gráfica dos resultados obtidos. Portanto, num eixo vamos marcar o momento fletor, no eixo horizontal, no eixo vertical vamos marcar o esforço axial, e o que eu estou a dizer é que se eu começar pelo caso da tração pura, ou seja, aquela secção com uma determinada quantidade de armadura, vamos aplicar apenas tração, sabemos que o betão não resiste à tração e, portanto, o máximo esforço que eu vou conseguir aplicar será o da área de armadura vezes a tensão de cedência, o que está marco ali no diagrama. Se pensar na situação oposta em que eu vou comprimir a secção, eu sei que a secção, para além desta mesma força, AS total vezes FSY a compressão, que também resiste à armadura, vai resistir toda a área de betão com função da tensão de compressão do betão, e portanto teremos a área de betão vezes o FCD mais a área de armadura vezes o FYD, e reparem, este valor é significativamente superior ao da tração pura, porque tem a diferença de ter a resistência toda do betão à compressão, e sabemos que o betão resiste bem à compressão.
E agora, o que acontece é que, se ao caso de tração pura diminuirmos ligeiramente o esforço axial e formos aplicando momento fletor, vamos, portanto, neste aumento das compressões progressivo entre o estado de tração pura até ao estado de compressão pura, o que verificamos é que quando diminuímos ligeiramente o esforço axial, nós passamos a conseguir aplicar momento fletor e, portanto, vamos aplicando até que estamos no caso da situação de flexão simples, em que diminuímos o esforço axial até ele ser zero e, portanto, a secção resistirá, tal como no caso das vigas, a um determinado momento fletor, à flexão simples, mas se começarmos a comprimir a secção, vamos verificar que é possível aplicar mais momento fletor, portanto, chama-se isto o efeito benéfico da compressão nos pilares, mas o que acontece é que, a partir de certa altura, se formos aumentando o esforço axial, há um momento crítico em que não é possível aumentar o momento fletor, ou seja, se eu quero que a secção continue a resistir por aplicação de maior esforço axial, temos de passar a diminuir o momento fletor aplicado e se continuarmos a acrescentar compressão, teremos que ir diminuindo a flexão e obtemos este diagrama ou esta envolvente de esforços resistentes para uma determinada quantidade de armadura e esta envolvente tem esta característica de ter este máximo de momento fletor para um determinado esforço de compressão que, como veremos depois nos diagramas de interação reais das estruturas de betão armado, de secções de betão armado retangulares, ocorre aproximadamente a um esforço axial reduzido de 0,4. E, portanto, para isto, nós denominamos a curva de interação para uma determinada quantidade de armadura total. Chamo também a atenção que, como há pouco disse, a diferença entre a máxima força de compressão e a máxima força de tração, vai haver aqui uma zona sempre em que a peça, como o betão resiste bem à compressão, a peça resistiria só por si, sem necessidade de colocar armadura, pese embora, como iremos também ver, o Eurocódigo imponha sempre a colocação de uma armadura mínima. Não é? Mas ao contrário das vigas, em que a não colocação de armadura conduziria à não resistência de qualquer momento em estado de limite último, os pilares não é assim, ou seja, a não colocação de armadura não impede que o pilar não consiga resistir a conjuntos de esforços, de todos aqueles esforços que estiverem incluídos nesta região a vermelho. Consegue resistir sem armadura. Portanto, região de resistência sem armadura. Bom, para os pilares são definidos à semelhança da flexão simples, são definidos os parâmetros adimensionais para dimensionamento à flexão composta e são definidos o mesmo μ, embora com uma ligeira diferença, em vez de ser o momento sobre BD quadrado FCD nos pilares, adotamos o momento a dividir por B vezes H quadrado sobre 2, ou seja, os diagramas de interação são obtidos para a geometria real do elemento e é definido um novo parâmetro dimensional, o ν, que é o esforço axial sobre BHFCD. E, portanto, é com base nestes dois esforços reduzidos que se procede ao dimensionamento da armadura. A armadura será dada, a armadura total da secção, será dada definida como sendo AS total e para ele define-se a percentagem mecânica da armadura como o ômega total como sendo a área total vezes o FYD a dividir pelo BH FCD. E, portanto, o H
Portanto, como eu referi, estes parâmetros adimensionais são função da altura da secção e aqui há que ter atenção, muito cuidado, o que é a altura. E, portanto, a altura é sempre a distância perpendicular às fibras onde estão colocadas, onde serão colocadas a armadura de flexão. Quanto aos diagramas de interação, já vimos que apresentam este formato, ou seja, que se temos uma determinada quantidade de armadura, ele terá este tipo de diagrama de resistência da secção. Se traduzirmos este diagrama de interação nos parâmetros adimensionais, teremos o eixo do momento passa a ser o do μ, o eixo do esforço axial passa a ser o do ν, e, portanto, o eixo e a curva propriamente dita, que corresponde a uma determinada quantidade de armadura, passará a ser uma curva associada à percentagem mecânica total de armadura. Portanto, se aumentarmos ligeiramente a armadura para uma segunda situação, isto significará que se temos mais armadura, temos mais resistência, teremos uma curva ligeiramente, digamos assim, ampliada da anterior. A mesma coisa vai acontecer nos parâmetros adimensionais e assim sucessivamente. Portanto, se formos aumentando a armadura, temos curvas de interação cada vez maiores e, portanto, a secção reagindo ou suportando maiores esforços na secção. Estas são as diferentes curvas de interação para diferentes quantidades de armadura totais na secção e ali, à direita, temos as mesmas curvas de interação para diferentes ômegas, percentagens mecânicas de armadura. E é com este formato de percentagens mecânicas de armadura que são desenvolvidas os diagramas de interação que estão apresentados nas tabelas da unidade curricular e com a qual iremos conseguir dimensionar a secção de qualquer pilar. Portanto, a execução dos diagramas de interação para secções com diferentes posicionamentos das armaduras e com diferentes relações de recobrimento, ou seja, da relação D1 sobre H, e diferentes tipos de aço, conduziu à montagem de um conjunto de ábacos que possibilitam o dimensionamento de secções retangulares à flexão composta. E, portanto, os diagramas de interação têm um cabeçalho para diferentes, portanto, dizem, este exemplo que eu aqui apresento é de secções retangulares, ou seja, só é válido para secções retangulares, em que se admite que a área de 1 é igual à área 2, ou seja, armaduras iguais em ambas as faces, com um D1 sobre H igual a 0.1, ou seja, a distância à face do elemento do centro de gravidade das armaduras é de aproximadamente 0.1 face à altura e se aplica para um aço A400, ou seja, que agora é designado por S400. Portanto, os diagramas de interação são diagramas com este aspecto. Por um lado, é-nos dito qual é o tipo de secção, ou quais são os parâmetros que aqui este ábaco se define, foi os que vimos na página anterior, e a secção é definida como colocando a armadura nos seus topos, a uma distância, portanto, segundo a altura da secção H, e como é que é definido o D1. Portanto, a área total será a soma da área 1 com a área 2 e que será associado ao ômega total vezes o BHFCD sobre FYD e os parâmetros adimensionais μ e ν são os especificados no ábaco. Portanto, como é que se aplica ou como é que se utilizam estes ábacos? Estes ábacos utilizam-se de uma forma relativamente simples, portanto, conhecidos os esforços atuantes, o N e o M, o que nós temos de fazer é proceder ao cálculo dos coeficientes adimensionais νu e νu e depois, com recurso ao ábaco, que vamos ver qual é que se aplica à secção em causa, vamos obter qual é o ômega total associado àquele νu e àquele μ e, consequentemente, quando eu determino o ômega total, posso obter a quantidade de armadura total da secção através da expressão que acabámos de referir e, consequentemente, essa armadura total vai ser dividida metade para cada uma das facetas e pormenorizada em conformidade. Imagine-se
para um exemplo exemplificativo, que feitos os cálculos, o μ era de menos 0,03, ou seja, há compressão, e o μ de 0,25. Como é que se faz? Vamos verificar aonde é que se encontra este μ de menos 0,13, portanto será a meio ponto entre o ponto 2 e o menos ponto 4, ou seja, naquela região. Por outro lado, temos o μ de ponto 25, será o ponto médio entre o ponto 2 e o ponto 3 na horizontal, e portanto vamos fazer uma linha vertical a partir desse ponto. Onde é que os pontos se cruzam? Fica definido qual é o ômega total. Como é que eu sei ler qual é o ômega total? Bom, vou acompanhar as curvas e vou ver em que zona é que isto se encontra, sabendo que as curvas a cheio começaram no 0 e saltitam de ponto 2 em ponto 2, e as curvas mais pequenas, neste caso, vão saltitar, digamos assim, também de ponto 0,2 em ponto 0,2, e, consequentemente, para o ponto dado, facilmente se conclui que o ômega total será igual a 0,37, e se eu conheço o ômega total, posso facilmente obter a quantidade de armadura requerida. Portanto, tendo presente a evolução do diagrama de interação de uma secção retangular, que conclusão é que é possível retirar relativo, por exemplo, aos seguintes pares de esforços? Ou seja, a minha pergunta é: qual é que destes pares de esforços é mais desfavorável? Temos um caso A em que eu tenho uma determinada combinação de esforços em que o esforço axial, há um esforço axial e um momento fletor, e tenho uma combinação 2 em que tenho o mesmo esforço axial, ou seja, um esforço axial 2, mas que é igual ao esforço axial 1, e um momento fletor que é maior que o da combinação. Ou seja, isto o que eu pretendo com este exemplo é mostrar o quão o dimensionamento de pilares é diferente das vigas. Enquanto que nas vigas, dadas dois momentos, eu dimensiono apenas para o maior deles, e não preciso mais me preocupar, porque se a secção resiste para o maior dos momentos, então resiste para um momento inferior. Vejamos o que é que acontece na casa dos pilares. Portanto, neste caso A, eu tenho duas combinações, mas para estas combinações, o esforço axial é o mesmo e os momentos fletores são diferentes, sendo maior o do caso 2. Portanto, e vamos comparar também um caso B, em que eu tenho em oposição duas combinações distintas, mas agora tenho dois momentos iguais, mas esforços axiais diferentes. E a pergunta que se faz, ou que está aqui em análise, é nestes dois casos, caso A ou caso B, qual deles eu posso de imediato dizer: não, a combinação X é mais gravosa e é só para ela que eu dimensiono. E é isso que eu vou demonstrar e verificar seguidamente. Então vejamos o caso A, o caso em que tenho duas combinações de ações com o mesmo esforço axial. O que é que eu verifico? Se eu tiver o mesmo esforço axial, no caso, para a combinação 1, eu sei que o meu momento fletor é mais pequeno que o momento fletor da situação 2, e como vemos aqui claramente, se estamos perante uma situação em que temos dois esforços axiais iguais, o caso mais gravoso é sempre aquele que tem maior momento fletor. E, portanto, neste caso A, eu poderia dizer a combinação 2 é mais gravosa porque conduz a uma maior quantidade de armadura. Ou seja, a combinação 2 obriga-me a colocar maior quantidade de armadura que o caso 1, logo é a situação mais gravosa para esta secção. Vejamos agora o caso B, em que temos o mesmo momento fletor para ambas as combinações, mas diferentes esforços axiais. O que é que acontece? Se eu imaginar que tenho um determinado momento fletor, vamos ver qual é o esforço axial da combinação 1 e admitamos que, no caso da combinação 2, eu tenho outro esforço axial significativamente superior, mas para o mesmo momento fletor. E como veem, não é possível, neste caso, eu de imediato e sem
especificar corretamente o caso, perceber qual dos casos é mais gravoso, ou seja, qual é aquele que me conduz a maior quantidade de armadura. E este é o problema geral do dimensionamento de pilares. É que perante pares de esforços que nos são fornecidos, nós, em geral, não temos capacidade de imediato selecionar qual é o caso mais gravoso. E por isso, nos pilares, o que temos que fazer é ir calcular as diferentes quantidades, percentagens mecânicas de armadura associadas a cada combinação e depois sim vamos dimensionar o pilar para a maior percentagem de armadura a que formos conduzidos. E, portanto, não é possível estabelecer, neste caso, qual a combinação mais desfavorável. E, portanto, este exemplo anterior serve para ilustrar a razão pela qual, numa estrutura real, sujeita a várias ações e, portanto, com vários esforços nas secções determinantes, o que temos que fazer é, as vigas são dimensionadas para a combinação para a qual resulta o maior momento refletor, mas os pilares são dimensionados para a combinação para a qual resultar maior quantidade de armadura. E, portanto, não sendo imediata a escolha do par de esforços, o que há que fazer é calcular a percentagem mecânica para cada uma das situações e depois escolher a maior. E, portanto, neste módulo iniciou-se a apresentação dos conceitos relativos ao dimensionamento de pilares de betão armado, que terminaremos no próximo módulo.